Eu queria deixar aqui um último recado. A gente tem uma mesa redonda, começando, é super importante acompanhar, porque ela é não só um fechamento formal, mas ela é um debate sobre o que aconteceu e, de certa forma, uma projeção, né, uma inferência sobre o que acontece a partir daqui. Palestrantes: Luiz Roberto Cunha, professor de Economia e decano do Centro de Ciências Sociais da PUC-Rio. Márcio Coriolano, presidente da CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras. Antônio Trindade, presidente da FENSEG, Federação Nacional de Seguros Gerais. Jorge Nasser, presidente da FENAPREV, Federação Nacional de Previdência Privada e Vida. João Alceu Amoroso Lima, presidente da FENASaúde, Federação Nacional de Saúde Suplementar. Marcelo Farinha, presidente da FENACAP, Federação Nacional de Capitalização. Apresentação: Guilherme Velho. Agradeço muito o convite. Venho aqui não só apresentar esse painel, mas também apresentar um pouco dos dados da Conseguro 2021, dos resultados, dos indicadores. E eu começo pela Jornada do Conhecimento. Até hoje de manhã, nós tínhamos pouco mais de 400 participantes inscritos que cumpriram completamente as jornadas de conhecimento ou ainda estão cumprindo. Como eu lembrei há pouco, os temas da Jornada de Conhecimento seguem abertos até o dia 22 de outubro. Então, quem ainda não terminou sua respectiva jornada, fique à vontade para seguir estudando, para seguir consumindo conteúdo, não só de uma, mas de 2 ou até de 3 jornadas, lembrando que ao término de cada uma das jornadas, você que a cumpriu recebe um certificado da CNSEG, ok? Então, para quem sentir saudade, volte aqui ao nosso portal, entre na área da Jornada de Conhecimento e siga aprendendo, siga estudando, siga se informando sobre ASG, transformação digital e futuro do trabalho. Eu acho que esse é o mindset, esse é o compromisso da CNSEG com a educação em seguros, e isso fica claro quando a gente acompanha os resultados da Jornada de Conhecimento. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, antes de passar a palavra aos painelistas, é que 82% dos acessos à nossa Conseguro se deram por desktop e 18% por mobile, por telefone. Isso pode parecer um dado assim não muito significativo, mas acho que isso reflete que foi um evento para o qual as pessoas se programaram, se planejaram. Quando você acessa através do desktop, isso indica que você muito provavelmente está acessando da sua casa, do seu escritório, sentado à frente do seu laptop, do seu desktop, do seu terminal. E quando você acessa do mobile, na maioria das vezes, você está em trânsito ou você está numa situação mais informal. Não tem problema nenhum você acompanhar do sofá, da rede, de casa, né? Que é até muito agradável em termos de wellness, mas a gente consegue aqui comprovar, ratificar que a maioria esmagadora dos acessos se deu por desktop, ou seja, se deu de uma maneira planejada. Alguns dos nossos painéis, dentre tantos, né, dezenas, mas alguns deles contaram com mais de 1000 participantes simultâneos, né, que é um público significativo. Isso deixou a gente super feliz. Até essa manhã, eram 5.900 inscritos em nossa plataforma. Isso é impressionante, porque dia a dia o número de inscritos cresce, o que prova um boca a boca dentro do universo segurador, nas redes sociais. As pessoas, mesmo no penúltimo, mesmo no último dia, seguem se inscrevendo aqui na conferência, até porque, repito, ela não termina agora, né? Ela segue com os conteúdos que ficam aí de memória e ficam disponíveis para vocês. Desses 5.900, 3.000 participantes ativos, assistindo às palestras, interagindo. Então, foi um número expressivo e um número muito vivo. Um número que eu repito,
destaca o que houve ao longo desses 5 dias, dessa semana, mas pode seguir se perpetuando e aproveitando o conteúdo que nós deixamos e deixaremos ao longo dessa Conseguro para vocês. Posso ainda destacar sobre o Café Mundial, o World Café, né, e o Aquário, que foi a exposição dos resultados do debate em profundidade do Café Mundial. Nós tivemos 229 participantes do Café Mundial e do Aquário, ou seja, 229 interessados no futuro do trabalho, preocupados com esse tema, se engajando para debater e para explorar mais o futuro do trabalho. Foram um número pontual aqui, mas muito interessante, 732 participantes, ou 732 e 32 participantes, 732 participantes das atividades de yoga. Ou seja, pessoas que chegam, mais de 700 participantes que chegam antes da hora, que chegam um pouquinho antes das 11 para as atividades de wellness, né, que já estão ali na espera pelo wellness, que já estão na espera para o início dos debates. Então a gente ficou super feliz e impressionado com o engajamento também nas atividades de yoga pela manhã. O quiz, eu também tenho um carinho muito especial pelo quiz. Foram 1.500 pessoas assistindo do quiz, muitas dessas participando. Houve até quem se animasse e participasse pelo chat, né? A pessoa não tinha se inscrito, não chegou do almoço a tempo, o quiz já tinha começado, mas ela via as perguntas e entrava no chat para dizer quais eram as respostas. Então foi super divertido. Também fiquei feliz e a gente debateu aqui que ao longo dos dias a acuracidade, né, a precisão do público participante do quiz foi crescendo, o pessoal foi acertando mais, foi ficando mais rápido nas respostas. Então foi divertido, mas também foi impressionante ver o quanto que o público conhecia de fato, não só a Conseguro, mas obviamente o setor segurador como um todo. Tivemos 5 vencedores, né, um por dia, de segunda a sexta, recebendo um voucher de premiação, mas o que mais ficou foi a diversão. Até essa manhã, tivemos quase 14 mil acessos, ou seja, 14 mil ingressos individuais nas atividades, entrando para os painéis, entrando para as palestras da manhã, para as atividades propostas. Então, quase 14 mil participações por atividade, né, somando as atividades, o que foi muito impressionante. E quase concluindo, eu reflito, eu penso, debatemos muito aqui em equipe sobre as vantagens desse ambiente virtual, desse ambiente digital em que nós fizemos e vivemos a Conseguro, porque a gente teve participação de pessoas de vários lugares do Brasil. Isso é facilitado quando a gente tem um evento virtual, que é resultante da transformação digital que a gente vive. Eu acho que um ambiente como esse pode parecer um contrassenso, mas ele permite essa união, né? Ele não afasta, ele aproxima de alguma forma, ele permite interação, ele permite integração. Tivemos participantes até mesmo no exterior. Por sinal, vale a pena deixar registrado aqui, foram 4 línguas, não só o português, mas também o inglês, o espanhol e Libras. A gente teve 4 línguas ao longo dessa Conseguro. E o mais importante, nesse ambiente virtual, a gente preservou a segurança. A gente teve uma conferência segura, sabe? Estamos chegando a 6 mil participantes, todos eles interagindo em algum grau, mas todos eles seguros. Então, eu queria, para fechar, fazer um breve comparativo em 1 minuto, só para demonstrar o quanto que a gente evolui a cada edição da Conseguro. Em 2019, nós tivemos 2 dias de conferência. Agora, hoje, em 2021, nós tivemos 5 dias, uma semana inteira. Em 2019, foram 66 palestrantes. Agora, esse ano, foram 113 palestrantes na Conseguro. Em 2019, não houve patrocinadores, não houve essa modalidade, mas agora, nessa Conseguro 2021, tivemos 5 patrocinadores oficiais.
Em 2019, tivemos 800 inscritos na conferência e agora em 2021, posso arredondar, 6.000 inscritos. Em 2019, foram 16 horas de transmissão ao vivo. Hoje, em 2021, fechamos 40 horas de transmissão ao vivo. Ou seja, como prometido lá na segunda-feira, tivemos um marco de debate do universo segurador essa semana. Acho que esses dados, eles não são somente números, eles não são só quantitativo. Esses dados, eles são um símbolo do 10º ano da Conseguro, um símbolo da 10ª edição da Conseguro, ou seja, um verdadeiro presente de 10 anos. Eu fico muito feliz em ter participado do projeto, trouxe aqui alguns números gerais, há muitos outros números e muitos outros indicadores, tentei compilar aqui alguns pontos para dimensionar o que foi essa conferência e frisar, corroborar, ratificar que a Conseguro 2021 inova com o mercado e inova com você que nos assiste. Muito obrigado e passo agora a palavra a Márcio Coriolano. Boa tarde, boa tarde. Muito obrigado a todos que estão nos brindando com a sua assistência. Obrigadíssimo ao Guilherme com essa concisa e, ao mesmo tempo, emocionada introdução sobre volume extraordinário de temas, debates, fora as sessões de relaxamento de yoga que nós tivemos ao longo desses dias, né? Bem, por economia óbvia de tempo, eu vou me limitar aqui a relatar muito sucintamente os temas que foram tratados nesta Conseguro, agregando esses temas em blocos. É evidente que muitos dos painéis que foram desenvolvidos aqui cabem em mais de um tema que eu tomei a liberdade de englobar. São esses temas: economia, consumidor, regulação, ASG e infraestrutura. Fora os temas próprios de cada segmento de seguros, que vão ser abordados em seguida pelos meus colegas presidentes das federações. Os temas vinculados a seguros gerais, com Trindade, temas vinculados à vida e previdência, o Nasser, saúde, com o João Alceu, e capitalização, com o meu colega Marcelo Farinha. Bem, fora estes temas das federações, vou chamar assim, esses eixos temáticos de produtos, foram 19 painéis. É evidente, então, que eu não vou poder citar aqui as dezenas de participantes dos painéis. Parece que foram 113, não é? Na verdade, acho que esse foi o número que nos foi dado agora recentemente. Bom, a eles, o nosso evidente agradecimento e reconhecimento por tudo que eles nos trouxeram sobre cada um dos temas que desenvolveram. Muito bem. Então, desses temas, vou começar pelo tema da economia. Nesse, nós tivemos apenas um painel, chamado de 3 visões para o Brasil do Manhã. Eu vou falar muito pouco sobre ele, porque, em seguida, nós vamos contar aqui com a exposição do professor Luiz Roberto Azevedo Cunha, que vai não apenas comentar, como trazer mais informações sobre o ambiente econômico, que foi uma audiência bastante grande, né, por óbvio. O resultado do tema, então, da economia foi o seguinte: o mercado de seguros é muito sensível aos atributos de produção, de emprego e renda. É natural, portanto, que as pessoas primeiro precisam suprir suas necessidades básicas para depois optar por aquele ou aqueles seguros que lhes são mais necessários. As questões demográficas e as mudanças climáticas do mundo e do Brasil também vão mover a economia brasileira e mundial e precisarão ser prioritárias dentro da política pública. Para 2022, para o ano que vem, estimam os economistas que o Brasil terá impacto direto do baixo índice de crescimento da economia global. Muitas previsões são de baixo crescimento e algumas projeções chegam até a prever em torno de 1,5%, as mais pessimistas
de 0,5% de crescimento, o que será um grande desafio para o nosso mercado de seguros. O segundo tema, o do consumidor, teve 3 painéis. Os painéis foram o novo consumidor de seguros, percepções e tendências, equilíbrio, combinando digital e humanizado, e os desafios da comunicação e uma sociedade em transformação. O resultado do tema dos consumidores, então, foi o seguinte: a adoção de processos digitais pelas seguradoras ela foi acelerada com a pandemia. Ao mesmo tempo, as novas demandas por parte dos consumidores exigiram ainda mais inovação, simplificação também e agilidade. Entender quem é esse novo consumidor e se preparar para esse novo momento será fundamental. A transição para atendimento virtual trouxe também um receio inicial de que o relacionamento ficaria deteriorado, mas a adaptação de todos os setores, seja de seguros, distribuidores e próprio público, foi muito rápida e esse temor inicial não ocorreu. Vivemos, de acordo com esses painéis também, a chamada era da hiperrelevância, com os clientes possuindo uma alta expectativa em relação aos produtos e serviços e as empresas possuindo uma série de ferramentas digitais para o relacionamento com os clientes. O consumidor quer comprar um seguro hoje com a mesma facilidade com que compra um eletrodoméstico. Apesar da dinâmica do digital, o fator humano não pode ser esquecido, isso é muito debatido nos nossos painéis, pois ainda é importante para se atingir a excelência e a satisfação do cidadão. Há processos em que os canais digitais cumprem de forma satisfatória seu papel, mas em outros, o acolhimento gerado pelos seres humanos é absolutamente necessário. As mídias digitais revolucionaram as relações sociais e, por isso, é importante saber combinar essa dinâmica, o que antes era considerado um monólogo, e atualmente se tornou um diálogo muito intenso, já que o consumidor tem expectativas e cobranças sobre aquilo que ele adquire e o que ele consome. Nós, pela sociedade, hoje, os nossos especialistas e debatedores chegaram à conclusão que hoje as marcas das empresas, dos produtos, são vistas como se fossem pessoas, de quem são esperados posicionamentos muito claros e pedidos de desculpas quando o atendimento não é aquele que o consumidor esperava. Afora esses 2 primeiros temas, esse agregado de temas, vamos chamar assim, nós tivemos o tema regulação. Nesse, foram 9 painéis, para vocês verem a importância que a regulação governamental tem sobre o nosso setor. Foram esses os painéis Open Insurance, os desafios da sua implementação, a resolução, que é uma norma do Conselho Nacional de Seguros Privados 416, sobre fortalecimento da estrutura da governança, a flexibilização das normas de investimentos para aplicação em garantias que lastreiam os riscos assumidos pelas companhias, a gestão do risco de liquidez e a qualidade da cobertura do capital, a flexibilização de normas e produtos, segurança cibernética, a ótica do setor de seguros como consumidor de resseguro, a LGPD e sua conversa com o judiciário, e o seguro alto versus a proteção veicular. 9 temas, portanto, eu vou procurar aqui espremer bastante para não aborrecê-los. O resultado do tema, então, da regulação foi o seguinte, brevemente. O setor segurador tem expectativa de que a implementação do Open Insurance ainda contemple alterações consistentes com as diferenças muito fortes de paradigmas que são diferentes do setor bancário. E então, que o Open Insurance resgate a inclusão do corretor de seguros como parte indissociável integrante desse sistema. Existem outras questões, mas essas 2 são as que mais foram comentadas e discutidas. A norma de governança, que foi publicada em julho desse ano pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, ela busca desenvolver o mercado, com certeza. Flexibilizar regras de forma que as empresas seguradoras, entidades de previdência privada, capitalização, possam trabalhar melhor
com mais eficiência, sem deixarem de avaliar e manterem a solidez e a estabilidade que é necessária pela própria natureza do negócio. A flexibilização da norma de investimentos, essa, da aplicação de ativos garantidores de riscos, interessa muitíssimo hoje a todo o mercado pela simplificação que ela anuncia, tornando-as menos prescritivas e mais principiológicas, estimulando a concorrência e reduzindo custos operacionais. Isso, claro, sem comprometer a solvência. Lembro, inclusive, que essa questão dos ativos ASG, né, ou seja, a aplicação de ativos garantidores, inclusive em títulos ou empresas que cumpram essas normas, tem tudo a ver também com essa revisão normativa que está sendo pleiteada. Já o pacote normativo que traz novidades em relação ao livro de liquidez e apuração da solvência das empresas do setor tem o objetivo de estimular a competitividade, eliminando custos regulatórios desnecessários. A flexibilidade das normas de produtos, que foi característica de todo esse programa da agenda regulatória da nova administração da SUSEP, foi unânime, ter demonstrado que as medidas regulatórias adotadas são assertivas, sim, para ampliar a inclusão do seguro na vida das pessoas e empresas, diminuir custos e estimular coberturas personalizadas. Quanto à questão da regulação cibernética, da segurança de dados, especialmente, o aumento expressivo de ataques, inclusive o chamado ransomware, que é a invasão dos sistemas com posterior pedido de resgate, vem ocorrido cada vez mais frequentemente, especialmente a partir da emergência da pandemia, colocando todos em alerta no setor de seguros. Uma das respostas à nova realidade é a da circular, que é uma norma da SUSEP 638, que dispõe sobre requisitos de segurança cibernética a serem observados pelas sociedades seguradoras, sem contar novos produtos de cobertura contra riscos cibernéticos adaptados à nossa nova realidade. O corretor, foi-se disso, isso, né, foi dito por todos, dará uma enorme contribuição na era dos seguros flexíveis, intermitentes e combos, chamados combinados de produtos, que foi também um eixo regulatório bastante importante, inaugurado pela SUSEP recentemente. As novas atualizações do marco regulatório, no que diz respeito ao resseguro, podem promover uma nova dinâmica no país. As operações deram um salto desde a abertura do mercado há 15 anos, mas muito mais recentemente uma abertura mais robusta. As receitas do seguro tiveram, por exemplo, de resseguro, uma expansão acumulada de 47% de 2016 a 2020, ao passo que os prêmios diretos das seguradoras cresceram 22%, ou seja, menos da metade nesse mesmo período. Apesar do número significativo de seguradores autorizados a operar no Brasil, constata-se, entretanto, uma concentração de negócios em poucos grupos. As características do mercado brasileiro, de grande solvência, influenciam o tom mais cauteloso nas operações. Alguns setores, agora partindo para a LGPD, são mais particularmente vulneráveis à amplíssima incidência da proteção de dados, que também é uma regulamentação nova, sabemos disso, que é transversal e se aplica a todos os setores. O setor de seguros, o de previdência complementar, o de saúde suplementar, são obviamente setores cuja matéria-prima são os riscos e dados pessoais, que são insumos para todo tipo de atividade que o seguro necessita. E, portanto, é claro que os seguros merecem um cuidado especial quanto à disciplina da proteção dos dados. Já quanto ao tema da proteção veicular, o último agora desse bloco, o painel concluiu sobre os mesmos resultados que vêm sendo discutidos desde que esse problema surgiu, que já tem muitos anos, e que agora tem sido mais adequadamente combatido, vamos falar no termo certo, pela representação das seguradoras. Concluindo, então, que há uma absurda simetria com as seguradoras e a invasão pelas associações de proteção veicular de um mercado que é a elas, seguradoras reservado, como já houve, inclusive, decisão do STJ aguardando o recurso para ser julgado. Aguarda-se também a agenda legislativa para a retomada do projeto de lei que pretende trazer as associações de proteção veicular de várias naturezas para o mesmo espaço regulatório dos seguros, mantidos, evidentemente,
algumas características especiais para ambas. No caso do tema ASG, a importância dele também está dada pela quantidade de painéis que o tema foi tratado. Foram 5 painéis. Um deles, a ASG, a Agenda do Futuro já começou, a parceria público-privada, o seguro paramétrico, o microseguro, as integrações das questões ASG nas operações do setor de seguros, a contribuição do setor de seguros para o clima e a diversidade e inclusão. Por que é importante falar sobre isso? Foi o tema do painel. Procurarei também enxugar essas temáticas. O resultado foi o seguinte: a pandemia, ela disparou o alerta da urgência para os compromissos socioambientais e de governança por parte das empresas. O setor de seguros não ficou de fora, já que o tema impacta a atividade seguradora em suas duas pontas, tanto dos riscos cobertos quanto da gestão das garantias financeiras que suportam os riscos assumidos. O setor depende, portanto, crucialmente de questões ambientais, sociais, de governança, visto que a matéria-prima do seguro é o risco, como já comentei anteriormente, e os riscos ASG, ambientais, sociais de governança, perpassam todo o setor de atividade que demandam seguros. Vislumbra-se que o setor tem uma grande oportunidade de se abrindo com a transição para uma economia de baixo carbono. O mercado segurador brasileiro também é apontado como a liderança em sustentabilidade no mundo e, portanto, precisa estar preparado para entender que as questões socioambientais e corporativas podem sim ser vistas como riscos, mas também devem ser consideradas enormes oportunidades superando esses riscos de negócio e criando diferenciais competitivos. As experiências na utilização de seguros paramétricos, que tem tudo a ver, né, com a medição de eventos naturais, para mitigar riscos e oferecer proteção financeira em caso desses desastres naturais, são diversas. Na América Central, por exemplo, pessoas vulneráveis expostas a riscos climáticos contam com um produto como se fosse que se chama de disaster cash, ou seja, uma retribuição em dinheiro por conta do desastre, havendo outras modalidades. Quando acontece o evento, os segurados então podem receber o dinheiro ou o tipo de garantia para garantir a continuidade de sua produção. A diversidade, que foi um tema e é cada vez mais recorrente, e deve ser, e a Confederação abraçou esse tema com muita tenacidade, contempla, segundo os especialistas, saberes, gêneros, pessoas com deficiência, cores e raças e etnias. Porém, inclusão é dar um passo além e fazer um movimento para incluir os grupos que estão subrepresentados nesses ambientes. Para isso, conclui-se, é necessário um plano de ação e métricas muito bem definidas. Está comprovado que a diversidade traz decisões mais robustas, permite inovação, atrai e retém talentos e traz a representatividade democrática e necessária de clientes e de parceiros. No último tema, agora, foi o tema infraestrutura. Nós destacamos pela importância que ele vem assumindo no Brasil. Tivemos um painel que tratou especificamente disso, cujo título, embora parecendo restrito, perpassou ao longo do painel exclusivamente o que havia se destinado, que era cabotagem e rodovia. Infraestrutura para destravar no Brasil, tratou-se, na verdade, do tema mais amplamente. Concluindo, para superar os desafios e ampliar as oportunidades na área de infraestrutura, o mercado segurador, juntamente com as agências reguladoras todas, não apenas as setoriais nossas, mas também as que tratam de infraestrutura, os governos, os especialistas, buscam colocar agora em prática normativos atualizados. A ideia é que esses normativos, esse espaço de regulação, passe efetivamente a viabilizar a conclusão do negócio sem longas disputas judiciais ou esperas que antes pautavam as garantias de obra de infraestrutura no Brasil. A área de infraestrutura também é absolutamente cediço, né, de que é o segmento estratégico para o Brasil e de grandes cifras, volumosíssimas, pelo investimento necessário, precisando, evidentemente, dos seguros e da transferência, inclusive, de riscos para o exterior, para mitigá-los. E o contrato de seguros são
muito importantes, seja na sua concepção mais geral, seja no endereçamento específico desses riscos, para trabalhar cláusulas de matriz muito bem definidas com os riscos que cada uma das partes vai assumir. Portanto, esse foi um balanço que eu espero ter, com todo o risco, por falar em seguro, que eu assumi agora, de fazer essa síntese que corresponde efetivamente ao que foi aqui debatido. Mas, antes de passar para os meus colegas presidentes das federações, eu vou pedir agora ao economista, professor da Pontifícia Universidade Católica PUC do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Azevedo Cunha, que também, além de professor da PUC, é nosso mentor aqui do Centro de Estudos Estratégicos da Confederação, Estudos Econômicos, desculpa, da Confederação, para nos brindar com suas considerações sobre o tema economia, como eu falei anteriormente. Professor Luiz Roberto, seja bem-vindo, você tem no máximo 15 minutos para endereçar a questão. Muito obrigado para todos. Muito obrigado pelo convite. Não é? Eu realmente já há alguns anos tenho colaborado, não é, com a CNZ, participando, não é, de um comitê de estudos e mercado que nós fazemos reuniões mensais, e o que eu vou procurar fazer aqui é uma coisa que você sempre pediu que a gente fizesse, não é? Fazer uma ligação da política e da economia com o mercado segurador. Não é? A situação, obviamente, da economia mundial é incerta. Os brilhantes economistas que falaram na segunda-feira, não trouxeram preocupações, mas o que eu vou procurar mostrar é que há uma diferença muito grande entre a capacidade que tem o mercado segurador, não é, de atuar na economia, de dar respostas a uma área fundamental para todos os setores da economia, não é, mostrando aqui em 2 gráficos e mais 2 slides um pouco dessa visão nossa. Não é? Então, por favor, o primeiro gráfico, por favor. O que eu estou procurando mostrar aqui? Tá? Vejam que esse é um gráfico onde eu pego a evolução do PIB per capita, não é? É o azul, taxa de variação anual, não é? E o faturamento, a arrecadação do setor segurador também per capita, para poder fazer uma comparação entre esses 2 conjuntos de dados econômicos. A gente trabalha aqui com dados que vêm desde 2007 até 2020, não é? E o que a gente tem, que é muito importante lembrar, não é que em 2009 nós tivemos um impacto na economia mundial, não é, da crise financeira, não é, nos Estados Unidos, que teve repercussão no mundo, e, obviamente, não é, o PIB per capita, que é uma variável muito importante, do ponto de vista de a gente olhar a produtividade da economia, olhar como os frutos, não é, do PIB, da produção de bens e serviços, se dividem por toda a população, e é por isso que é um dado interessante e que permite comparação com a arrecadação de seguros, também per capita, o que a gente observa é que há uma queda muito forte, não é, do PIB per capita, não é, em termos percentuais, não é, em relação à trajetória anterior com a crise mundial, depois uma forte recuperação. Veja, essa recuperação é um dos 2 pontos onde, de fato, a taxa de variação do PIB per capita é superior à taxa de variação da arrecadação per capita do setor, porque ali que é mais ou menos o que vai acontecer agora em 2021, quando a gente vê os dados, não é que você tem, depois de uma queda grande do PIB, você tem uma recuperação mais forte. Não é? Isso acontece. Mas veja que ao longo de todo o período, a exceção depois de 2018, que é um período também de crise econômica, não é, de queda, também um período onde não é, você já tinha alguns problemas, principalmente em termos de renda, emprego, não é? Você tem sempre, não é? E esse eu acho que é o ponto importante, na variação da arrecadação do setor superior à taxa de variação do PIB per capita. Não é? É claro, não é? O que a gente vai buscar para explicar isso é uma palavra que o Márcio usa muito quando a gente analisa mensalmente os dados do setor, é a resiliência. A resiliência do setor, não é, crescendo quase sempre acima do PIB, em termos per capita, não é um dado que eu acho que caracteriza bem, não é, o que é o setor segurador e a sua importância para a economia e o seu impacto na economia. Obviamente, esse crescimento acompanha o PIB, não é? E é condicionado por ele. Então, é claro que num período que vem aí, desde 2011, não é, até 2012, temos uma taxa, não é, de crescimento cada vez menor ou estável do PIB, e o setor segurador também acompanha um pouco essa redução. Há uma recuperação forte em 2019. Vejam que 2019 é o ano pré-pandemia,
não é? É um ano onde havia uma retomada da economia, inclusive um programa de governo com reformas estruturais, uma série de condições muito positivas, e aí o setor seguro volta a ter um crescimento bem acima da taxa de crescimento do PIB em termos per capita, e aí, obviamente, 2020 uma queda, mas vejam também, não é, que o setor tem uma queda em termos percentuais menor do que o PIB. Então, o ponto desse primeiro gráfico é dizer, não somos uma ilha, não é? Mas nessa ilha, temos conseguido crescer mais do que o resto da economia. Vamos ao segundo gráfico. Agora, como bom economista, não é, eu faço uma comparação que é muito clara e não é distorcionada. Eu pego a partir de determinado ponto, 2007, que é que a gente tem dados, e olho a evolução do per capita, a linhazinha azul, não é? E olho não é, ano a ano acumulada, não é, do resultado em termos da arrecadação do setor segurador. Vejam que é uma diferença significativa, ou seja, não é, o PIB real per capita azul, que é a economia, não é, e que é aquela economia que preocupa a todos e que, obviamente, impacta o setor segurador, ele está no mesmo nível que ele estava em 2000. Nós não conseguimos, ao longo desses anos, não é, em termos per capita, aumentar o que é produzido em termos da distribuição para a população. E vejam que o setor segurador, por razões que a gente viu nessa Conseguros, e que eu vou tentar listar algumas delas, não é? O setor segurador vem crescendo e aumentando a sua arrecadação. Então, a arrecadação do setor per capita, se a gente olha em 2020, ela é cerca de 80% quase acima, não é, em termos constantes. Aqui nós estamos usando, não é, o valor real da moeda, ou seja, nós estamos deflacionando para poder ter uma comparação real, ele é 80% acima, não é, do PIB. Ou seja, há uma situação delicada no Brasil, que é a linha azul, que possivelmente agora em 2021 há uma pequena melhora, mas não é significativa, não é? Mas a linha que representa o setor, ela vem crescendo. E agora vamos tentar ver, não é, as razões para isso, que todos acho que viram. Próximo gráfico, por favor, próximo slide. Não é, que todos eu acho que viram, não é, pelo resultado fantástico, não é, das conferências, das apresentações, isso já falou, os presidentes das federações vão também falar mais especificamente. O resultado é esse, ou seja, nós chamamos a ideia do coeficiente de tração do seguro na sociedade, tendo, não é, o seguro bandido, não é, corretamente, necessariamente, por uma sociedade que entende o valor, não é, do seguro nas suas atividades, apesar das condições macroeconômicas estarem muito distantes do ideal. Agora, por que isso ocorre? E aí é exatamente o que todos assistiram nessas conferências, não é? Primeiro, as seguradoras estão incorporando inovações, ou seja, a tecnologia é um elemento fundamental, não é, para que o seguro possa atender de forma com maior eficiência, com maior qualidade, não é, às demandas da sociedade. Estão aumentando a produtividade, quando você cresce, não é, acima tem uma taxa de crescimento positiva per capita, você está aumentando a produtividade, enquanto a produtividade da economia está praticamente estável. O setor de seguros tem ofertado produtos que atendem a maior busca por segurança, não é? Isso foi visto, inclusive, em algumas áreas, não é? Agora, no período da pandemia, não é? E minimização de riscos, que é, obviamente, a razão principal, não é, do seguro. E um match, não é, adequado à oferta e à demanda, ou seja, não é, o que a gente percebe claramente com esses dados, são dados da economia real e dados reais do mercado segurador, é exatamente o que a gente ouviu nessa conferência, não é, em termos, não é, do como o seguro atende a sociedade. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre o futuro, não é? Vamos pensar um pouquinho sobre aquilo que, corretamente, os economistas, os analistas têm demonstrado alguma preocupação, não é? Vamos para o próximo slide, por favor. Bom, como eu digo aqui, a economia como um todo, como estará a economia como um todo nos próximos anos? Não é? Como vimos, há uma resiliência forte do Tesouro que já passou por crise. Eu acho que esse é um ponto importante, porque, na verdade, não é, se a gente tem, Márcio já colocou o que os economistas têm colocado, um cenário de menor crescimento no ano que vem, não é, possivelmente uma inflação um pouco mais alta, não é, uma série de condições não são boas. Eu acho que é importante para todos do setor que estão nos ouvindo, é exatamente dado e ver como nós superar essas vicissitudes da economia.
Então, acho que esse é um ponto importante. Claro que há uma forte correlação entre o crescimento do PIB, entre o crescimento da renda, do emprego e o setor, não é? Mas eu acho que a gente já mostrou, não é, como a gente tem uma resiliência, palavra que sempre o Márcio usa e que me parece muito correta. Quais certezas no mundo? Bom, eu estou colocando aqui uma frase dita agora, no dia 22 de setembro, pelo Chairman Jerome Powell do Fed. Não há ninguém que tenha maior importância sobre o futuro mundial da ação do Federal Reserve nos Estados Unidos, não é? Que não é, durante esses últimos anos tem tido uma taxa de juros muito baixa, mas tem dado sinais de que vai ser necessário subir alguma coisa. A frase dele é muito clara: No one knows with any certainty where the economy will be a year or more from now. Não é? A incerteza é, infelizmente, não é, o dado claro sob o ponto de vista da economia. Não é? Nos Estados Unidos e no mundo, a inflação é uma questão importante. Claro, parte da inflação que está ocorrendo no Brasil e no mundo, ela é fruto, não é? Eu tenho falado bastante sobre isso, é uma das áreas em que eu não é, procuro não é, ter uma certa expertise. Não é? A inflação caiu no ano passado, quando você teve, por razões de saúde pública e necessidade para salvar vidas, não é? Que você teve isolamento, você teve lockdown, e a atividade de serviços teve uma queda, não é, de preços, e isso puxou a inflação para baixo. Obviamente, já no segundo semestre do ano passado, a inflação volta a subir no Brasil e no mundo, quando você retoma a atividade, não é? E há uma dúvida no mundo e nos Estados Unidos, e essa é a discussão principal sobre como é que o Fed vai atuar nos próximos anos, se é uma corcova, se é uma subida, ou se ela é persistente. Há uma discussão muito longa, não cabe aqui entrar nisso. Não é? Há razões para imaginar que não é, a volta bastante desorganizada, tanto das cadeias como do meu próprio mercado de trabalho, ainda com muita gente, principalmente nos Estados Unidos, não é, que recusa a tomar vacina, é um número ainda muito grande de americanos, muito mais que o Brasil, que é um país que adere de peito aberto, de coração aberto, a essa necessidade fundamental da saúde, mas há uma dúvida sobre isso. E tem o acúmulo de choques, choques que, em geral, são na inflação. Vamos pegar rápido os Estados Unidos e a China. Nós temos agora, além do alto endividamento, não é, de algumas empresas chinesas que estavam superdimensionadas, super endividadas, como é o caso da Evergrande, mas agora também temos uma crise energética, ou seja, né, preços de carvão, de petróleo têm subido, isso afeta a China, afeta o Brasil, afeta o mundo. Não é? As mudanças políticas na China, o governo chinês está tentando repensar um pouco a sua forma de crescimento, está falando de crescimento com maior igualdade. Tudo isso traz incerteza, dado a importância da economia chinesa, principalmente para o Brasil, não é? É o destino da maior parte das nossas exportações de commodities e de minério de ferro, commodities agrícolas e minério de ferro. Nos Estados Unidos, nós temos uma situação também muito tensa. Não é? O governo Biden ganhou, mas tendo uma pequena minoria na Câmara de Deputados e um empate de meio a meio, 50-50, com voto de Minerva da vice-presidente no Senado, e há uma polarização política, há eleições em 2022 para toda a Câmara e metade e um terço do Senado, ou seja, não é? Há problemas que têm tido efeito na economia. Agora mesmo estamos numa disputa do teto. Lá o teto não é de gastos, como no Brasil, lá o teto é de endividamento. E há uma clara na Constituição americana de que, se não houver uma aprovação do Congresso, não é, você paralisa a economia. Hoje aprovaram ontem a possibilidade de ter gasto positivo, até olhando para a questão ainda da saúde pública, mas se não houver uma aprovação do limite do teto de endividamento, uma paralisação afetando, inclusive, pagamento de juros, de títulos americanos, etc. Então, muita incerteza lá. E vamos agora, para fechar, vamos falar um pouquinho sobre o Brasil. Bom, no Brasil, eu diria que não é, todos os analistas políticos que eu escuto, seja de um de outro, de uma visão ou de outra, que a eleição será aguerrida. Eu uso a palavra aguerrida, a palavra mais moderada, não é? E espero que ela não seja muito aguerrida. Mas isso, obviamente, cria um impacto sobre os investimentos, cria um impacto sobre a taxa de câmbio. Não é? O Paulo Guedes tem, não fossem os ruídos, não é? O dólar deveria estar mais para 4,20, 4,50, 5,40. Não é? Esse é um problema. E o outro problema, que me parece muito importante, é de que, tendo uma inflação
oficial, medida pelo IPCA, vai atingir cerca de 10,5%, talvez até um pouquinho mais agora, em 12 meses, agora em setembro, não é? Ela vai cair para uns 8,5%, 9% no final do ano, mas ao longo de 2022, não é? O Banco Central, que tem muita credibilidade, que tem mostrado que vai agir sobre a taxa de juros básica, a Selic, que é o mandato que ele tem para trazer a inflação de volta, não é, para voltar para 5% o ano que vem, que é o número do teto nosso da meta de inflação, 3,5 mais 1,5, não é? O que eu coloco aqui, não vou me prolongar sobre isso, mas é que em termos de produto, em termos de PIB, o custo tende a ser muito alto. Então, talvez, como o Márcio colocou, não é? Analistas que já estão falando em 0,5%, é que eles, de fato, estão olhando e dizendo, não é, que possivelmente você vai ser mais afetado na atividade econômica, na atividade da produção, em função da atuação do Banco Central. Esse é um desafio que o Banco Central tem. Eu acho que o Banco Central tem agido com bastante credibilidade, uma independência formal, não é? E esse é um ponto importante. E o outro, não é? Com todo respeito, não é? Toda discussão política, não é? Acho que é um risco de populismo. Isso é uma coisa que está vendo no mundo inteiro, não é? Um certo populismo, seja de um lado, seja de outro, mas declarações, às vezes, que a gente ouve, não é? Que questionam questões importantes fiscal. O equilíbrio do Brasil tem sido mantido, apesar da pandemia, a tendência é uma tendência decrescente, mas, de qualquer forma, esse é um dos riscos. Então, eu acho que eu cumpri, Márcio, o limite de 10 a 15 minutos, e o que eu acho que é importante, falei no início, não é? Projeção de economista é igual futurologia, não é, da carreira. Mas eu acho que o importante foi mostrar, não é, a resiliência do setor de seguros em períodos, inclusive, de crise. Eu acho que esse é o recado, não é? E as razões para isso estão sendo apresentadas aqui pela Conseguro. Muito obrigado, não é, a todos, e foi um prazer estar aqui. Ouviremos o presidente. Estamos sem áudio? Com áudio? Não? Estamos com áudio? Estamos? Então podemos. Agora ouviremos João Alceu Amoroso Lima, presidente da FenaSaúde. O João Alceu está num compromisso inadiável, mas fez questão de enviar aqui para a nossa mesa, registrar e enviar um recado, um depoimento. Então vamos ouvi-lo, por favor. Boa tarde. A Conseguro 2021 foi um sucesso de público, conteúdo e formato, conforme os números já apresentados no início desse painel. Nos últimos dias, tivemos vários painéis sobre temas transversais, tais como economia, regulação, direitos do consumidor, agenda ESG, entre outros. E tivemos também 2 painéis específicos do setor de saúde suplementar, sobre os quais eu gostaria de tecer alguns comentários. No painel O Desafio do Acesso às Inovações em Saúde, abordamos a importância da manutenção da ATS, Avaliação Técnica em Saúde, no processo de incorporação de novos procedimentos, tratamentos de medicamentos no rol de cobertura mínima estabelecido pela ANS, a nossa Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ATS é um processo essencialmente técnico e leva em consideração aspectos como custo-efetividade, impacto regulatório, impacto econômico, antes de aprovar a incorporação de novas coberturas, e sempre com o objetivo de conciliar acesso, qualidade e equilíbrio econômico das operadoras. Infelizmente, o processo de ATS está atualmente na berlinda, tanto no Congresso Nacional, que discute a aprovação de uma lei que elimina a ATS para medicamentos oncológicos orais, como no STJ, que discute o caráter taxativo ou exemplificativo. A FenaSaúde tem envidado todos os esforços para a manutenção da ATS para qualquer incorporação ao rol de procedimentos, assim como defende também o caráter taxativo do referido rol. Já no painel Saúde, o futuro na pós-pandemia, abordamos a questão da integração do SUS com o sistema privado de saúde, lições aprendidas na pandemia e o que podemos esperar nos próximos anos. Ficou evidente a necessidade de criação de um sistema de alerta epidemiológico e um órgão federal com responsabilidade em acompanhar dados de saúde populacional. Pelo lado das operadoras, reforçou-se a importância da atenção primária à saúde e dos programas de prevenção para melhorarmos nossos indicadores. Pelo lado dos consumidores, enfatizou-se o autocuidado como potente ferramenta de gestão em saúde, seja em medidas já consolidadas
de distanciamento social, uso de máscaras e higiene das mãos, como também das mudanças comportamentais, como hábitos alimentares, prática de exercício, redução de consumo de álcool e tabaco. Falou-se também do conceito ainda vago de Open Health, que surge na carona do Open Banking e do Open Insurance. Ora, se Open Health for sinal de interoperabilidade e empoderamento do consumidor de seu prontuário eletrônico, estamos ainda alguns anos distantes, haja vista a necessidade de um grau muito maior de informatização dos sistemas e processos do que aquele que temos observado hoje no Brasil, em especial no sistema público. Mas se o Open Health for sinal de mobilidade entre operadores de plano de saúde, acho que já estamos bastante avançados, haja vista as normas atuais de portabilidade de carências que permitem aos consumidores mudar de operadora sem restrições no mercado bastante competitivo. Finalmente, eu gostaria de compartilhar alguns grandes números do setor de saúde suplementar associados à pandemia, desde março de 20 até julho de 21. Trata-se de projeções feitas pela FenaSaúde, baseada nos indicadores de suas próprias associadas, mas a projeção é para o mercado como um todo. Nesse período, foram 295 mil internações Covid não UTI, a um custo de 12 bilhões e um custo médio de 40 mil por internação. Já no caso de internações Covid com UTI, foram 130 mil internações, a um custo de 9 bilhões e um custo médio por internação de 70 mil reais. Foram 890 mil exames sorológicos, a um custo de 84 milhões de reais, e 4 milhões de exames RT-PCR, a um custo de 712 milhões. Foram, portanto, senhores, quase 22 bilhões de reais gastos até julho, gastos estes, naturalmente, não previstos e não precificados. Para finalizar, eu aproveito para parabenizar na pessoa do meu querido amigo Márcio Coriolano, toda a equipe da CNSEG responsável pela realização do Conseguro 2021. Muito obrigado e boa tarde a todos. Agradecemos a João Alceu e agora ouviremos Marcelo Farinha, presidente da FENACAP. Boa tarde. Tivemos a oportunidade de acompanhar esse grande evento bienal da indústria que já se encontra inserido na realidade do país. Claro que eu preferia estar sentindo o calor das presenças físicas, os abraços, em que as trocas são muito ricas. Mas a vida nos proporcionou um outro caminho, e por ele a gente tem que trilhar. E trilhamos, e tem sido riquíssimo. Mas a realidade se impõe. Retração da atividade econômica, distanciamento do distribuidor com o cliente, compressão da renda das famílias, inflação, enfim, desafios que temos que enfrentar. Nenhuma novidade para uma indústria secular, que se configura como uma segunda camada de proteção social. Seja como anteparo para sinistros, seja para apoiar os cuidados com a saúde, seja no trato previdente com o futuro e também, por óbvio, na formação de reservas para a realização de sonhos e de projetos. Nossa indústria complementa o Estado e hoje representa cerca de 3,5% do PIB. Ademais, é um eixo importante de formação de reservas para o desenvolvimento nacional. Quando o desafio se apresentou, nossa indústria não titubeou. Fomos lá e fizemos. O Conseguro é isso. Realização. Afinal, nada, absolutamente nada resiste ao trabalho. Como trouxe Guilherme Velho, os números falam por si. 3.000 participantes ativos, 19 painéis, 732 participantes descomprimindo as tensões por meio da esteira da yoga, sucesso de interatividade do quiz, 14.000 acessos, 4 línguas, e é esse sucesso que a gente comemora aqui. Os painéis demonstraram que a nossa indústria exerce papel particularmente relevante em crises, como a que atravessamos, exatamente porque é esse segmento que tem o poder de minimizar todos os obstáculos que enfrentamos, para assegurarmos o nosso crescimento e o progresso, seja individual, seja coletivo. Nesses encontros, tivemos a oportunidade de percorrer os mais relevantes temas da nossa atividade, que sempre demonstrou profunda capacidade de vocação para a resiliência, de se manter firme, mesmo diante das maiores turbulências.
A gente percebeu das apresentações que o foco nas pessoas e nos negócios não se perdeu, a despeito de toda a pressão. Ao contrário, estimulou investimentos em modernas plataformas capazes de contribuir para uma resposta precisa nesse momento atual. Foram muitos os investimentos realizados e muitos os produtos e serviços apresentados por todos para atender às demandas da sociedade. Não à toa, a capitalização trouxe o painel de acesso remoto, com 3 cases de sucesso. Vale destacar que essa conferência nos levou a percorrer um caminho de semeadura, que dará frutos que certamente veremos florescer, frutificar e que poderemos avaliar no próximo encontro, que eu já almejo possa ser uma combinação de presencial com virtual. Agora nos cabe enfatizar a importância do engajamento de todas as equipes das seguradoras nos processos que nos permitirão manter empregos e sonhos e, ao mesmo tempo, contribuir para que a sociedade possa continuar em sua trilha de prosperidade. Soluções, como muitas das apresentadas neste Conseguro, são indicativos de que o setor consegue, inclusive rapidamente, responder ao desejo de segurança de todos. É isso que secularmente o torna imprescindível. Aqui vimos desfilar projetos de todas as áreas do seguro, como vida, capitalização, previdência, saúde patrimonial, que apresentaram ações e estratégias vencedoras que farão com que a recuperação ocorra em um ambiente sustentável e dinâmico. Cabe destacar que os títulos de capitalização, como importante instrumento de formação de reservas e de disciplina financeira, viabilizam investimentos necessários para a superação deste momento de crise. Aliás, nestes tempos de tantas mudanças, sobretudo de comportamento e de consumo, o setor tem preservado a sua capacidade empreendedora de olhar com atenção as demandas e necessidades da população e de seus mercados. As sociedades de capitalização vêm realizando grandes investimentos em plataformas digitais. Isso resultou de mais transparência, maior agilidade no aprimoramento de jornada para um cliente cada vez mais exigente, mais conectado e que busca cada vez mais conveniência. Como eu disse na abertura, sim, o copo está meio cheio. Temos um enorme espaço para crescer. Óbvio, existem obstáculos a serem superados, mas resilientes que somos, certamente os superaremos e seguiremos no desenvolvimento de novos mercados. Por certo, com o apoio de novas plataformas e novas ferramentas, mas sem jamais nos esquecermos do nosso mais importante ativo, as pessoas. Muito bem, sem me estender demais, eu gostaria de agradecer a todos que apresentaram seus conhecimentos, o trabalho incansável da equipe da CNSEG, que aqui materializo na pessoa do Márcio Coriolano, mas sabendo que tem toda uma equipe que não mediu esforço para viabilizar. E gostaria também de convidá-los todos desde já para o próximo Conseguro, para juntos comemorarmos as conquistas que serão frutificadas a partir da semeadura de hoje. Nos vemos em 2023, quando a capitalização completará seus 94 anos, esbanjando juventude, garra e energia. Até lá! Muito obrigado, Marcelo. E agora vamos direto passar a palavra para Antônio Trindade, presidente da FENSEG. Antônio. Obrigado. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Eu diria que a minha vida está extremamente facilitada, primeiro porque o Márcio, na sua fala, perpassou por vários dos temas que afetam a Federação de Seguros Gerais. Mais facilitada ainda depois dessa belíssima palestra, apresentação do nosso querido Farinha, que perpassou por pontos extremamente importantes do nosso setor e de como será a nossa vida daqui para frente. Tenho certeza que não estou errando aqui em dizer que faria minhas as palavras do meu amigo Nasser, que vai falar daqui a pouquinho, me sucedendo. Enfim, essa Conseguro realmente é enorme em termos de dimensão, de importância.
Voltando para o tema que, enfim, que mais próximo da FENSEG, os painéis e tudo mais, quando a gente fala e falou aqui nessa conseguro de flexibilização regulatória, me passava na cabeça a quantidade de consultas públicas, de circulares, de resoluções que nós, enfim, trabalhamos, discutimos e melhoramos ao longo desse ano e meio, esse ano de 2021 inteiro até agora, o ano de 2020 também. Isso, quando eu olho para frente, não vai parar, né? A gente vai ter ainda para discutir, para trabalhar novas circulares, novas resoluções, novos regramentos que, enfim, via de regra, estão vindo para facilitar a relação entre segurado, segurador, corretor, ressegurador. Todas essas medidas vêm com esse objetivo, de tornar o nosso dia a dia mais simples, mais agradável, mais dinâmico e com possibilidades de criação de inúmeros novos produtos. Às vezes o produto pode até ser o mesmo, mas com modalidades diferentes de aquisição, aqui também já comentada pelo Márcio, seguros intermitentes e por aí vai. Preocupações que a gente tem olhando para frente do ponto de vista de FENSEG, foi comentado aqui também pelo Márcio, todo esse arcabouço de riscos cibernéticos que a gente está sendo impactado, né, como pessoa física ou como pessoa jurídica, a quantidade de hackers atuando em sequestro de dados, sequestro de sistemas, obstrução de operação de companhias, traz uma preocupação enorme, e o mercado de seguros, evidentemente, também já está trabalhando, já não é de agora, mas, enfim, está trabalhando em promover e desenvolver seguros que possam, de alguma maneira, mitigar ou ajudar a mitigar o risco de exposição cibernética que pessoas e empresas estão enfrentando. Falou-se também, o Márcio reforçou esse ponto da nossa preocupação, continua uma preocupação muito grande com as associações de proteção veicular. Não há uma isonomia de tratamento entre seguros e APVs, e hoje elas estão aí no automóvel, mas, enfim, podem derivar para outros produtos e outros setores do nosso mercado. Então, urge um trabalho que, enfim, nós já estamos fazendo, mas que precisa ser continuado, de ter no Congresso Nacional, de uma vez por todas, esse tema resolvido, para que essa dissonância cognitiva não afete, primeiro, a imagem das seguradoras, que trabalham de uma maneira extremamente sólida, com reservas, com controles, enfim, com acompanhamento do regulador, e as APVs trafegam num mundo completamente diferente desse nosso ambiente. Isso não é bom, principalmente porque elas trabalham num segmento da classe social brasileira que é menos esclarecida em termos de seguro e possivelmente também com renda mais baixa, e que vai, enfim, na primeira intempérie, ter problemas. E a gente acompanha isso na mídia, a gente acompanha nos jornais, na televisão, casos e casos que, enfim, estão aí para reforçar essa nossa preocupação. Falamos dos paramétricos, ele hoje é um seguro muito aplicado na área agrícola, mas ele pode derivar para outros setores da nossa atividade securitária. Falou-se também de infraestrutura, aí os seguros de garantia de execução, riscos de engenharia, riscos operacionais, têm um potencial de crescimento enorme, dado a nova lei de licitação que foi aprovada e que, enfim, que está aí, já está em vigor. Nós vamos possivelmente olhar uma consulta pública novamente sobre seguros de garantia, para aperfeiçoar ainda mais esse tipo de seguro. Isso eu imagino que nos próximos dias a gente vai estar sendo impactado com essa nova consulta pública. Enfim, falamos de muitas coisas, e reforço aqui com vocês que o aumento da noção de fragilidade da população por conta da pandemia e, consequentemente, a busca por proteção ou de transferência de risco
também por conta da pandemia, deve ajudar a gente a alcançar mais pessoas, mais empresas, e ter um número de brasileiros segurados, protegidos. Esses 3,5% do PIB de penetração de seguros tem potencial para crescer para 5, para 6, para 7, que é um número que a gente já vê em economias de países desenvolvidos. Então, aqui a minha mensagem de otimismo para um futuro para a nossa indústria. Ela é muito resiliente, ela é muito competente. E aqui aproveito para, encerrando a minha participação nesse painel, de aproveitar como os meus colegas para agradecer a toda a equipe que trabalhou para colocar essa Conseguro de pé, as pessoas que estão nos bastidores, as meninas que estão fazendo a tradução em braille, enfim, e todos que apoiaram e estão apoiando essa Conseguro. E, de novo, aqui faço minhas palavras do Farinha, espero que na próxima a gente possa fazer um sistema híbrido de presencial com virtual, e ter oportunidade de trocar no cafezinho, poder ver as pessoas de perto e ter um pouquinho de tempo de congraçamento físico, vamos dizer assim. Então, de novo, meu muito obrigado pela oportunidade. Márcio e equipe, parabéns mais uma vez. Um abraço. Muito obrigado, Antônio. Obrigado pelas palavras. E agora vamos ouvir Jorge Nasser, presidente da FENAPREV. Jorge. Muito obrigado, Guilherme. Boa tarde, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar e agradecer o nosso amigo Márcio Coriolano, presidente da CNSEG, e, em nome dele, estender nossos agradecimentos a todos aqueles que contribuíram para a realização dessa Conseguro. Saúdo também meus colegas presidentes das demais federações, João Alceu, Antônio Trindade, Marcelo Farinha, saudações também ao nosso professor aqui, Luiz Roberto Cunha. Podemos dizer que essa Conseguro fez história, seja na forma, seja no conteúdo ou pelo número de participantes. E ainda é uma história que vai reverberar por muito tempo. Aqui foi possível verificarmos o quanto nosso mercado é complexo em termos de visões e temas, como é robusto e também comprometido com seu papel social, e extremamente necessário para pessoas, famílias, empresas e também para a nossa economia. É importante ressaltar que somos partes de um mesmo sistema quando analisamos a complexa e necessária rede de proteção social de nosso país. E por isso, somos incansáveis na busca do diálogo, do entendimento com entes que compõem o nosso ecossistema. Podemos dizer que a rede de proteção e segurança é como um monolito, composto por várias faces. E aqui eu gostaria de destacar algumas delas, as faces do seguro de pessoas e da previdência privada. E que interessante também podemos falar desses assuntos no dia de hoje, numa feliz coincidência, uma coincidência do destino. Hoje, dia 1º de outubro, estamos encerrando nossa Conseguro no Dia do Idoso, que também conhecemos como o Dia da Longevidade. Um tema que está intimamente relacionado com os nossos negócios. E para falar um pouco dos nossos negócios, é importante destacar alguns pontos. Em breve, a história ela vai trazer inúmeros fatos e acontecimentos desse período dramático que testemunhamos durante essa pandemia da Covid-19. De como foi urgente salvaguardarmos a saúde de nossos familiares, amigos e profissionais. De como aceleramos de forma exponencial nossos processos e serviços por meios digitais. E como aprendemos fazendo. E como também nossas seguradoras e demais profissionais do mercado de seguros atenderam a tempo e a hora o chamamento de nossa sociedade. É notória a velocidade com que estruturamos nossas operações para responder a uma demanda muito maior de atendimento e pagamento de benefícios. E aqui, mais uma vez, agradecemos aos profissionais do seguro, que emprestaram seu talento e profissionalismo para que oferecêssemos conforto e apoio aos nossos segurados e suas famílias.
E esse papel pode ser demonstrado na forma com que nossas seguradoras atenderam, em caráter de exceção, mesmo em contratos com cláusulas de exclusão desse tipo de cobertura, a demanda pelo pagamento de indenizações por mortes ocasionadas pela pandemia da Covid-19. Para termos uma ideia do que isso representa, até o último mês de julho, o total dessas indenizações já ultrapassou o montante de 4,6 bilhões de reais. Isso sem contar com as devoluções de reservas por morte de participantes de planos de previdência privada e os valores de resgates dos planos previdenciários. Portanto, podemos dizer que estamos enfrentando, aprendendo e crescendo na adversidade. Aprendemos no curso dos últimos meses que a capacidade de regeneração vem antes da resiliência. E essa resiliência pode ser representada por alguns dados do primeiro semestre trazidos pelo relatório da FENAPREV. Seus principais números confirmam que estamos retomando o crescimento em nossos negócios. Nos dados acumulados até o mês de janeiro a julho desse ano, atingimos 78 bilhões de reais em contribuições de planos de previdência privada, um crescimento de 21% comparado ao mesmo período do ano passado. Já na captação líquida, atingimos 21 bilhões de reais com alta de 16%. E os ativos de previdência cresceram 7,2% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo a importante marca de 1 trilhão e 60 bilhões de reais. Já nos segmentos de pessoas, apresentamos crescimento em prêmios da ordem de 15% em relação ao ano passado, atingindo um montante de 29 bilhões de reais. Mas tem um número que eu reputo ser o mais importante do que esses indicadores de retomada de crescimento. É o número de sinistros pagos de janeiro a julho desse ano, que atingiram a expressiva quantia de 11,2 bilhões de reais. Esses números apontam para a relevância da nossa missão na sociedade e também revelam que podemos observar indícios de uma mudança no comportamento do brasileiro em relação à sua visão da necessidade do planejamento para o futuro e da proteção familiar. Hoje podemos dizer que estamos ainda mais preparados para os novos desafios que o mercado de seguros tem apresentado. Se por um lado evoluímos por meio de novas tecnologias na regulação de sinistros, na desmaterialização de documentos, na digitalização de processos e interação remota, por outro lado, ainda precisamos continuar atendendo ou atentos para atender as novas formas de negócio que o mundo conectado pela tecnologia apresentará. Tenho usado uma frase que acredito ser muito adequada para esse momento. O futuro está cada vez mais impaciente, ao ponto de confundir com o presente. Para nós, profissionais do seguro, é tempo de valorizar a importância de nosso trabalho cooperado. Precisamos mais do que nunca ter em mente que somos responsáveis pela difusão da educação securitária em nossa sociedade. Ao mesmo tempo, seguradoras, corretoras, corretores e demais profissionais das mais diversas áreas da nossa cadeia produtiva devem atender e devem estar atentos às transformações e necessidades desse novo cliente que aparece no pós-pandemia. Nos últimos anos, percebemos que as novas tecnologias vêm transformando de forma exponencial o acesso a novos serviços, novas plataformas, novas soluções e, principalmente, vêm permitindo um verdadeiro empoderamento do cliente em suas tomadas de decisões. A análise da qualidade, que há muito tempo já era o ticket de entrada para essa arena competitiva, ganhará ainda mais força quando aliada à multiplicidade de propostas que o mercado aberto e flexível trará nos cenários de Open Banking e Open Insurance. A informação não está mais restrita à relação 1 para 1. Num mundo conectado e muito mais competitivo, será de 1 para N. N canais, N fornecedores, N opções, N configurações. E nessa nova cadeia de N, o poder de decisão cabe no bolso de cada um dos nossos consumidores. Portanto, nossas empresas, produtos e serviços, se não agregarem valor, nós seremos simplesmente fontes de fornecimento de novos clientes para empresas que crescerão no mundo de N. Palavras como relevância, conveniência e convergência
serão mantras da nova realidade de mercado. Não basta atender, é preciso antever necessidades e, com isso, fazer diferença na vida das pessoas. Uma diferença que ficou muito clara durante a pandemia, onde revelou com clareza como o nosso papel de agentes transformadores na sociedade. E esse papel poderá ser cada vez mais importante na medida em que os entes públicos e privados trabalharem juntos no sentido de valorizar a importância da manutenção e preservação de um ambiente de previsibilidade e de segurança na gestão dos nossos negócios. Para encerrar, gostaria de agradecer a todos os meus colegas que fazem parte da FENAPREV, nossos vice-presidentes, diretores e todos os membros de nossas comissões e da administração da FENAPREV. Muito obrigado pela dedicação e comprometimento com nossas causas e propostas. Em nome deles, agradeço também pelo empenho e compreensão e, mais do que isso, pela superação de todos os profissionais de nossas seguradoras. Muito obrigado por fazerem a diferença no mercado de seguros de pessoas e previdência privada. Gostaria de reafirmar nossa confiança no futuro. Um futuro rico em oportunidades, com um olhar cada vez mais próximo de nossos clientes. Um futuro de segurança e proteção para um número muito maior de brasileiros. Muito obrigado pela oportunidade e saúde a todos. Muito obrigado, Jorge. E agora, para o fechamento da nossa mesa redonda, passamos a palavra a Márcio Coriolano, presidente da CNSEG. Muito bem. Eu aqui agradeço muitíssimo as exposições mais do que brilhantes dos meus colegas, presidentes das federações essas que compõem a Confederação Nacional das Seguradoras, CNSEG. E também o meu agradecimento especial ao professor Luiz Roberto pela palestra também que nos brindou. Eu quero aqui aproveitar o momento para agradecer também a todos os painelistas, especialmente eles, claro, que tanto contribuíram com temas absolutamente relevantes e atuais e que, mais uma vez, abrilhantaram a Conseguro. Também meus agradecimentos às autoridades que abriram esse evento. Relembro Adolfo Saxida, secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Solange Padre Vieira, superintendente da SUSEP, Paulo Rebelo, diretor-presidente da ANS, e Armando Vigílio, o presidente da Federação Nacional dos Corretores, a FENACOR. E também, cumprimentando o ministro do STF, Luiz Fux, cumprimento todas as demais autoridades dos poderes executivo, legislativo, judiciário, que aqui também compareceram para palestrar e compor as mesas de debate. E especialmente agradeço a todos vocês, todos que nos assistiram, prestigiaram, mandaram suas observações e ficaram on com a Conseguro. Este evento Conseguro, ele prova que a CNSEG, mais do que uma confederação associativa, é hoje o mais importante centro que reúne especialistas para fazer a reflexão e propostas sobre o universo de seguros no Brasil. É uma convicção e é uma realidade. Nós sabemos ser críticos e independentes do mainstream, quando necessário, para aportar soluções construtivas, propositivas e viáveis. E esses aportes do maior centro de reflexão e de proposição que o Brasil tem, que é a CNSEG, não se resume às Conseguro, mas está permeada por vários webinars, sessões de debates, fora os vários especialistas que integram o corpo docente da Escola de Negócios e Seguros, que também são atualizados e, inclusive, muito atualizados do que muitos países que também têm a maturidade do seguro, como o Brasil.
E, para encerrar, eu lembro palavras-chave que foram assim, discutidas e comentadas, não apenas nesse evento, mas em todos os momentos que nós praticamos o seguro, que deverão nos guiar permanentemente no avante, que são solidariedade, que é o exercício permanente do mutualismo, que é o nosso destino comum, o destino da humanidade, o progresso, que é o desenvolvimento, não apenas o crescimento, mas o desenvolvimento com sustentabilidade e justiça social, o acesso, que é a transparência e a inclusão social, o empreendedorismo, que depende de uma regulação por princípios, com responsabilidade, a diversidade, que é mandatória no mundo contemporâneo, o exercício amplo e permanente da cidadania, e a gestão, que é perseguir as melhores práticas de uso dos recursos da mutualidade, a quem ela nos confiou. Espero que nos encontremos novamente na 11ª edição da Conseguro, em 2023. E agora, finalizando, eu passo a palavra para Guilherme, que certamente citará todos aqueles, agradecerá todos aqueles que tornaram essa Conseguro uma realidade. Uma equipe anônima, muito competente e que fez tudo isso aqui acontecer. E também não posso deixar, por lealdade, pelo trabalho feito, a empresa Templo, que também nos suportou todo esse tempo. Muito obrigado a todos novamente. Guilherme, é com você esse encerramento, meu amigo. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado. Eu queria encerrar aqui com rápidos recados, juro, rápidos recados, mas muito inspirado pelo Márcio fazer as últimas palavras. Lembrando que ainda hoje teremos uma última sessão de meditação muito especial, nossa última meditação da Conseguro 2021 daqui a pouquinho, mas antes deixa só eu passar esse recado. Uma equipe anônima, como o Márcio falou, uma equipe com um tremendo desafio, mas uma equipe muito envolvida e muito apaixonada. Então, eu peço aqui para a gente carregar, jogar aí na tela, o nome das pessoas aqui por trás, as pessoas que montaram, que produziram, que trouxeram essa Conseguro para vocês. Tá? 153 profissionais, equipe de produção, coordenação, equipe CNSEG, colegas que estreitaram laços ao longo desse projeto. Um projeto muito grande, um projeto virtual, ao vivo, com muitos desafios, a gente sabe, é o martelinho do vizinho do lado, é a maquita, é o cachorro, é a internet que balança, porque apesar de estarmos na tela, apesar de um ambiente virtual, é a vida real, com seus erros e acertos. Então, nosso muito obrigado, e corroborando aqui em nome do Márcio, agradecimento a toda essa equipe que topou esse desafio com muito cuidado e com muito carinho. E eu queria aqui deixar um último recado, antes de voltarmos lá para home, para a nossa meditação. Um último recado pessoal, porque eu percebo assim que ao longo dessa semana, essa equipe que apareceu na tela para vocês, ela sentiu um pouco do que é o dia a dia de vocês, né? A gente daqui tentou assegurar uma conexão estável, a pontualidade de todos os palestrantes, de toda a equipe, o conteúdo chegando para vocês em tempo real por diferentes mídias. Então a gente viu a responsabilidade que é precaver, planejar, segurar, assegurar. E em homenagem a essa equipe, em homenagem a vocês que nos acompanharam ao longo de toda essa conferência, eu prometo que eu vou tentar fazer o meu melhor para encerrar aqui declamando um poema. Olha só, falando em risco, vou tentar.
é um poema de Antônio Cícero chamado Guardar. O que é guardar? Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la, por admirá-la. Isso é iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la. Isso é fazer vigília por ela. Isso é velar por ela. Isso é estar acordado por ela. Isso é estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e se declama um poema, para guardá-lo. Meu muito obrigado a todas e todos e nos vemos na Conseguro 2023. Tchau.